revelação do nome do Eterno e de seu Filho. Eu era como um manso cordeiro, que leva à matança, porque não sabia que maquinavam planos contra mim, dizendo, destruamos a árvore com o seu fruto, e cortemo-lo da terra dos viventes, para que não haja mais memória do seu nome. J.R. 11:19. S. Queira que as verdades pregadas em todas as denominações são realmente verdades, baseados em fatos verídicos, históricos, reveladores e assustadores, conhecerá através desta pesquisa em história judaica como tudo começou, tendo uma visão do passado, e os tipos de pensamentos do povo antigo aos nossos dias. O que espera para o futuro com a nova geração cheia de conhecimentos tecnológicos em áreas de pesquisas e comunicações, idiomas, no mundo globalizado. Nada esconderá da palavra do Eterno que para muitos ainda continua sendo um grande mistério por não conhecerem as façanhas de muitos tradutores nas transliterações errôneas de nomes bíblicos. Como ficarão as igrejas cristãs, evangélicas e católicas, no futuro? Como elas agirão ao souberem das verdades que estão por vir e que até hoje são ocultadas? E com suas revelações, levarão aos fechamentos de muitas portas quando o aumento da sabedoria humana multiplicar. DN 12:4. Baseados em passados remotos e como tudo começou, levarei você a entender e conhecer passo a passo fatos históricos que nunca te contaram. Pesquisadores, teólogos e historiadores do mundo todo nunca chegaram a desvendar o maior mistério que envolve as nações, no cumprir de todas as profecias apocalípticas a favor do povo santo judeus, o povo do Altíssimo, que o mundo tanto odiou, e todos os reinos serão entregues a eles para banir o pecado da face da terra. Que reações as igrejas terão quando souber que foram enganadas por Roma sacerdotal de Zeus ao se tornar cristã, adorar a Cristo, levando a muitos a adorar algo por engano na esperança de serem salvos para herdar o reino dos céus, mas estão descendo a cada dia ao Sheol. Tudo começou a partir do momento em que os hebreus introduziram no meio de outros povos na antiguidade, comissões de pesquisadores formados no mundo todo para estudar, pesquisar e debater este assunto que está revolucionando as nações religiosas. Estudiosos de todas as áreas estão em busca de desvendar o maior segredo perdido no tempo através da cultura milenar, isto é, o descobrimento do nome do Eterno e de seu Filho. E, para buscar a raiz desse assunto, é preciso conhecer toda a história, levando um olhar crítico, intelectual e santo, ou melhor, necessariamente conhecer a linguagem semítica da família de Sem, como o primeiro idioma universal da era histórica relatado no livro de Gênesis 11:1. Durante a edificação da Torre de Babel como cidade na terra de Sinear, cujo topo chegasse aos céus, na intenção dos nomes dos edificadores ficassem famosos, e também, para ser conhecida por todos os povos como cidade fortificada e nação poderosa. O Eterno, observando as intenções dos corações dos homens, que estavam diferentes das demais tribos, resolveu descer para impedi-los, e a única providência a ser tomada foi confundir a língua. Com o ato consumado, surgiram outros dialetos, e o povo espalharam-se por toda a terra, dando início a novos idiomas. A cidade ficou conhecida como Babel, a confusoras de línguas, ou confusoras de idiomas. GN 11:8-9.
O Eterno fez com que a baixa temperatura do ar caísse sobre o povo da construção, desprotegido da ação do tempo, fazendo com que confundisse a língua. Devido às confusões ocorridas, os outros dialetos aos longos dos tempos foram sofrendo transformações, levando o povo a perder a pronúncia do nome do Eterno, ficando conhecido somente no meio daqueles que pela possibilidade não participaram da obra, permaneceu como língua semítica pura, é o caso dos hebreus, que a partir daí, passou a pertencer somente ao Altíssimo como um povo escolhido. De fato, tudo indica que uma pequena parte das tribos não participaram da obra para que pudesse reconhecer os célebres edificadores. Como idioma primário, ou melhor, como língua-mãe, ou até mesmo conhecido como canito semítico da descendência de Sem, filho de Noé, destacou para outros ramos depois da edificação da torre, como semítico, egípcio, berbere, cuxita, omótico e chádico. A língua semítica é um dos mais antigos dialetos, conhecida no mundo como hebraica ou judaica, foi o que prevaleceu como pura, destacando também o amárico, e depois o árabe. O primeiro relato surgiu em Israel, conhecida como língua de Canaã, desenvolvida pelos cananeus, encontrado em Isaías 19:18. Mas há outros textos anteriores referindo como língua dos judeus, 2 RS 18, 26, 28, 2 CR 32, 18, contraste ao aramaico possivelmente da descendência de Aral, afirmam alguns estudiosos, língua que predominou no meio do povo hebreu a partir do exílio de Babel, exílio babilônico, por volta do século VI AC. Em 1781, classificaram em grupos devidamente seus desenvolvimentos e modificações aos longos dos tempos. Os quais: Grupo Nordeste, Norte-Oriental Arcádico, Assírio e Babilônico. Grupo Noroeste, Norte-Ocidental Hebraico, Hebraico Samaritano, Aramaico, Siríaco, Ugarítico, Fenício, Canaanita, Moabita, Edomita, Púnico e Nabateu. Grupo Meridional, Árabe, Etíope, Sabeu e Mineu. O hebraico em seu período histórico sofreu modificações em sua morfologia, fonologia e em seu vocabulário durante a evolução. E seus períodos classificam em H. Hebraico Arcaico, Sec 13 ao XAC, Gênesis 49, Êxodo 15, Números 23 e 24, Deuteronômio 32 e 33, Juízes 5, Salmos 68 etc. H. Hebraico pré-exílico ou hebraico clássico, Sec X ao 6º AC, Pentateuco, Josué, Juízes, 1 e 2, Samuel, 1 e 2 Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amos, Oseias, Miqueias etc. H. Hebraico possesílico ou hebraico tardio, Sec 6º ao 2º AC, Isdra, Neemias, 1 e 2 Crônicas, Ester, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Daniel, Cântico dos Cânticos, Joel, Obdias, Ageu, Zacarias, Provérbios etc. H. Hebraico de Irbecoran, Sec 2º AC ao 2º DC Veu Peixer de Abacuque, o Testamento dos 12 Patriarcas, a regra da associação, o documento de Damasco, a regra da guerra, o rolo do templo etc. H. Hebraico rabínico ou hebraico talmúdico ou neo-hebraico, Sec 2º ao XDC, a literatura tanaítica, a literatura amoraítica,
a Misna, a Secal do Talmud escrito em hebraico, etc. H. Hebraico medieval, Sec X ao 15 DCV. Comentários de rabinos como Rashi, Rabino Salomão ben Isaac, Abraão ibn Ezra, Sadiagaon, etc. H. Hebraico moderno ou hebraico israelense, a literatura rabínica e israelense moderna em todas as áreas, poesia, história, ciência, educação, etc. Língua hebraica, aspectos históricos e características. Autor, Edson de Faria Francisco. Mas a história não para por aí, de acordo com a profecia, a ocultação do nome do Eterno e de seu Filho ocorreu no mundo judaico e do grego. Leia a profecia. Jeremias diz, mas eu era como um manso cordeiro, que se leva à matança, porque não sabia que maquinava, projetavam, propósito, planos, contra mim, dizendo, destruamos a árvore com o seu fruto, e cortemo-lo da terra dos viventes, para que não haja mais memória do seu nome. Não só este caso, mas outros relatos que muitos pesquisadores em história antiga, em teologia e outras áreas de pesquisas se perguntam. O nome do Criador foi pregado entre povos, línguas e nações na antiguidade, como cita as Escrituras, e no primeiro século pelo Salvador e os apóstolos, porque não constas nas Sagradas Escrituras do Novo Testamento em grego. Porque os outros povos não sabem a pronúncia do nome, tetragrama, do Criador. Porque os nomes não foram transliterados corretamente de acordo com o som original hebraico para outras línguas. Porque usaram a palavra Messias, Cristo e ungido, tendo em si o mesmo significado. O Filho apresenta o significado de salvação, mas o Jesus ou Jesus não o contém, e acrescentaram Christos para dar ênfase de ungido. Qual a razão? Não há evidências que o Novo Testamento foi escrito em grego pelos apóstolos. Porque há mudanças de sons dos nomes dos personagens judeus para a língua grega e depois, para os demais idiomas. Qual o motivo da ocultação do nome do Eterno e de seu Filho? Quem está fazendo sinais e prodígios nas igrejas de hoje? Roma realmente jogou a verdade por terra, e fez próspera o engano pelo seu entendimento. Qual a razão? DN 8, 12, 25. O que se espera da geração futura quando for mais sabia que esta, pela facilidade em aprender outros dialetos, idiomas, principalmente o hebraico, e a aplicação da tecnologia moderna, e a ciência crescendo cada vez mais através das pesquisas sobre a palavra do Eterno para desmascarar muitas religiões. O que será o delas? São séries de perguntas que ficam no ar para muitos que estão empenhados em pesquisar histórias, textos antigos, culturas milenares e outros aspectos através da palavra do Criador. Chegou o momento dos fiéis pararem de serem enganados e morrerem seus próprios pecados por falta de conhecimento. Pensando que estão adorando uma coisa acaba sendo outra. São séries de assuntos postos neste livro visualizando a que ponto povos, línguas e nações foram induzidos a erros por Roma sacerdotal para se tornar papal. Pelo visto, não há salvação celestial para esta geração que ainda está dormindo sem conhecimento. Mas a promessa para a geração futura, que o Criador encherá de conhecimento de sua glória toda a terra, como as águas cobrem o mar. HC 2, 14. Através da história bíblica e profética dos judeus,
você conhecerá como tudo começou. Voltando ao assunto, além de esquecerem a pronúncia, possivelmente mudariam os nomes, pai e filho. JR 34:16. O mesmo cita que o povo seria escravo psicologicamente de outro espírito ao tornar semelhante. Is 14:12-14. Baseados nestes relatos, vários pesquisadores buscam provar a existência da pronúncia do tetragrama, devido que, desde quando o Altíssimo apareceu a Abraão, Isaque e Jacó, o seu nome não foi conhecido entre os povos. Es 6:2-3. Falou mais Elohim, a Moshe, e disse-lhe: Eu sou YHWH. Aparecia a Avraham, a Isaac, e a Yaakov, como YHWH Todo-Poderoso, mas pelo meu nome YHWH, não lhes foi conhecido. Não só eles, mas também os sacerdotes como autoridades religiosas, os quais sabiam, mas desprezavam, na intenção de manter em segredo, para o povo não blasfemar, ou até mesmo profanar. Mililitro 1:6. O filho honra o pai, e o servo ao seu amo. Se eu, pois, sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o amo, onde está o temor de mim? Diz o YHWH dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizes, em que temos nós desprezado o teu nome? No entanto, são relatos ocorridos em tempos diferentes, ou melhor, desde Abraão aos nossos dias, não se ouve falar, somente através dos santos profetas nas épocas passadas, mas eram perseguidos e mortos pelas autoridades, em MT 23, 37, LC 13, 34, 35, e entre algumas famílias religiosas tradicionais que conservavam e conheciam a pronúncia, por darem ouvidos aos portadores proféticos. Is 26, 13, OYHWH Elohim, nosso, outros senhores além de ti têm tido o domínio sobre nós, sacerdotes, mas, por ti só, nos lembramos do teu nome. De acordo com relatos históricos, o nome do Criador somente foi posto nos manuscritos judaicos, mais pouco conhecido a pronúncia entre os povos, línguas e nações, caso contrário, todos saberiam em nossos dias. Mas para chegarmos ao ponto principal, precisamos conhecer resumidamente a história desse povo que, por deixar suas sementes estrangeiras espalhadas nos 4 cantos do mundo e trará grandes surpresas para muitas religiões cristãs que futuramente decairá ou desaparecerá através de provas concretas, fiéis e verdadeiras da palavra do Criador, para se cumprir o Apocalipse. História judaica. Hebreus conhecidos em nossa língua como israelitas ou judeus, sendo um dos povos semitas, que residia na região do Crescente Fértil, tudo o que se sabe a respeito deles, baseia-se em seu livro histórico, educativo e religioso, o Tanakh, o Velho Testamento. No início do segundo milênio AC, se estabeleceram nas mediações da cidade de Ur, na Mesopotâmia conhecida como Terras entre dois rios, localizada entre os rios Tigre e Eufrates, onde hoje, território do Iraque. Vivendo em grupos familiares, em tribos e pastoreios. Cada tribo era governada por um homem mais idoso, ou melhor, mais velho, conhecido como patriarca. Coube a Abraão receber a ordem divina que diz, GN 12,
2, 3, ora, o YHWH disse a Abraão: Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu, ser uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. No tocante, seguiu com seu povo em direção à terra prometida que haverá de jorrar leite e mel, chamada de Canaã e depois Palestina. Depois de Abraão, as tribos foram lideradas pelos patriarcas Isaque e Jacó, ou Israel, sendo que o último deixou 12 descendentes, filhos, que deram a origem às 12 tribos de Israel, os quais, Dan, Judá, Simeão, Benjamim, Efraim, Manassés, Issacar, Zebulon, Asser, Naftali, Ruben e Gad. Devido às dificuldades econômicas, muitos hebreus acabaram abandonando Canaã, Palestina, dirigindo-se para o Egito, onde permaneceram por mais de 400 anos. Ao que parece, o faraó franqueava às tribos hebraicas as regiões próximas ao delta do Nilo, ricas para pastagens, buscando obter produção agrícola e criar uma barreira defensiva contra as agressivas tribos rivais. Porém, os hebreus viveram associados ao Estado egípcio apreciando uma cultura de adoração a vários deuses, e a figura principal era Faraó. Com o aumento da população hebreia e frente a uma política explorava dos faraós, acabaram sendo escravizados rigorosamente. Resistência à escravidão encontrou força na identidade religiosa à espera de um libertador. Para poderem se libertar das opressões faraônicas, os hebreus empreenderam o êxodo, imigração ou saída, liderado por Moisés como predestinado pelo Altíssimo. Sendo conhecedor de toda a ciência egípcia e hebreia, escreveu os 5 livros, o primeiro, Príncipe igual Gênesis, de acordo com a tradição histórica herdada dos patriarcas vindo primeiramente do povo primitivo, sem acrescentar ou tirar qualquer palavra DT 4.2, AP 22:18. Durante a sua perambulação no deserto para 40 dias, devido à desobediência passaram 40 anos por duras provas e repreensão. Durante a jornada, Moisés recebeu por ordem do Criador no Monte Sinai, conforme o relato bíblico, os 10 mandamentos, que é o conjunto de determinações para a vida dos hebreus. Ex 31:18, onde encontra a primeira forma escrita de seu tetragrama na tábua de pedra, depois, posta na Arca da Aliança. Mas, antes de tudo, o primeiro homem a invocar o nome do Criador foi filho de Sete, o Enos, nos tempos primitivos, GN 4:26. Durante a espera de Moisés descer do Monte Sinai, o povo começou a se corromper, fazendo um bezerro de ouro simbolizando o Criador que os libertou do Egito. Antes de ler o texto abaixo, consulte uma Bíblia e veja a diferença de tradução. Texto com a tradução original com os nomes em hebraico. Êxodo 32:1-10. Mas o povo, vendo que Moshe tardava em descer do monte, acercou-se de Aharon, e lhe disse: Levanta-te, faze-nos um Elohim, que vá adiante de nós, porque, quanto a esse Moshe, o homem que nos tirou da terra do Mitzraim, não sabemos o que lhe aconteceu. E Aharon lhes disse:
tirai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo, tirando os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, os trouxe a Aharon. Ele os recebeu de suas mãos, e com um buril deu forma ao ouro, e dele fez um bezerro de fundição. Então eles exclamarão: Eis aqui, ó Israel, o teu Elohim, que te tirou da terra do Mitzraim. E Aharon, vendo isto, edificou um altar diante do bezerro e, fazendo uma proclamação, disse: Amanhã haverá festa ao YHWH. No dia seguinte levantaram-se cedo, ofereceram holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo sentou-se a comer e a beber, depois se levantou para folgar. Então disse o YHWH a Moshe: Vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir da terra do Mitzraim, se corrompeu, depressa se desviou do caminho que eu lhe ordenei. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, perante ele se inclinarão, e lhe ofereceram sacrifícios, e disseram: Eis aqui, ó Israel, o teu Elohim, que te tirou da terra do Mitzraim. Disse mais o YHWH a Moshe: Tenho observado este povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me, para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Esta é a leitura correta extraída do hebraico para o português. Os tradutores modificaram completamente como se fosse adoração a vários deuses. Veja que a fundição dos objetos de ouro foi em fazer um bezerro para simbolizar o Criador, que lhes tirou do Egito, como diz o texto. Para ir à frente, devidamente imaginavam o líder havia morrido. Aharon fez a imagem de um animal a pedido do povo, que antes estava introduzido a uma cultura pagã egípcia. Foi a partir daí que Moshe passou a acrescentar em sua chefia religiosa, política e militar, isto é, autoridade com rigidez, na intenção de fazer um povo santo, separado, aplicando novas formas de lei opostas dos 10 mandamentos, como punição devido à desobediência, e ordenado também pelo Criador, conhecida pelos judeus, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. ES 21.24, LV 24.20, DT 19.21, que, mais tarde, como diz vários pastores formados em teologia em suas afirmações, foram abolidas juntamente com as cerimoniais pelo Messias. Mas, não é o que se pensa, o Salvador veio cumpri-la e permanece para sempre. MT 5, 18/24, 35. AP 20, 12/22, 15. Este fato, verás com detalhes mais adiante. E saberá por que foram aplicadas as opostas e de como elas podem ser abolidas em exclusividade não para sempre. Os mandamentos, os 10, escritos pela mão do Criador permanecem para sempre, o abrir da Arca da Aliança para julgar o povo, relatado em Apocalipse 11:19. Com Josué, sucessor de Moisés, os hebreus conseguiram alcançar Canaã, Palestina, a terra antes prometida. Entretanto, antes da conquista, os cananeus e filisteus cultuavam vários deuses, entre eles, Baal, que significa Senhor por imitar o som do trovão, era o título destinado a Haddad, o deus do tempo atmosférico,
que controlava as chuvas, as neblinas, os orvalhos, para o cultivo e a boa colheita. Sua mulher era conhecida como Astarte ou Anat, a deusa do amor e da guerra. O pai de Baal era conhecido como El, deus e chefe dos deuses, tornou-se figura obscura, antes da conquista dos hebreus. A mulher de El era Azera, deusa mãe e do mar. Astarte e Azera eram chamadas de Baalat, senhoras. Não só esse, mas também o Shamash, referindo ao deus Sol, Rashef, senhor da guerra e do mundo subterrâneo, Dagon, a semente. Suas cerimônias eram brutais e sanguinários em seus sacrifícios, se pondo em abominações ilícitas. Os hebreus tiveram bastante dificuldade em conquistar Canaã. A disputa pelo território e o domínio religioso ocasionou prolongados conflitos contra os cananeus e filisteus, até que saíram vitoriosos. O livro dos Reis relata em parte a história em relação a Baal. Fontes: História de Deusa e Deuses Cananeus, Ugarit, e Estrangeiras. Retornando ao assunto. Na conquista da cidade de Jericó, devido à organização das tribos independentes, os hebreus foram lentos e tiveram dificuldade em dominar o território de Canaã, Palestina. Mesmo assim, para enfrentar os guerreiros filisteus que ocupavam o litoral, nomearam os juízes, que são líderes militares indicados pelas tribos, para fazer frente à batalha. Destacou assim Gideão, Sansão, Jefté e Samuel. A necessidade de dominar e lutar por posses de terras, enfrentarem sérias ameaças dos filisteus, acabou levando a estabelecer uma autoridade única para as tribos, dando assim o início à monarquia, e o primeiro rei a assumir o poder foi Saul, vindo a seguir Davi e Salomão. Saul, da tribo de Benjamim. Entretanto, não teve sucesso no combate contra os inimigos. Vencido, suicidou-se. No século XI, a seu sucessor de Saul, David, o mesmo não conhecia o nome do Altíssimo. Ao orar, obteve resposta. Em seus textos encontrasse escrito o nome em extenso e abreviado. Conseguiu vencer definitivamente os inimigos, e sendo assim, a mais brilhante da história, a construção do Estado de Israel, tendo a cidade de Jerusalém como capital, reforçou o seu exército, expandindo-se fronteiras, conquistando as terras a leste do Rio Jordão e parte da Síria. No tocante, Salomão fez a mesma coisa que David para conhecer o nome do Criador e, durante o governo de Salomão, século XAC, o reino hebraico conheceu seu apogeu, transformou-se numa grande monarquia oriental, ampliando suas atividades comerciais e empreendendo a construção de diversas obras públicas, como o Templo de Jerusalém, dedicado ao Altíssimo. Época de singular opulência e grandiosidade, cujos exageros elevaram desde a economia e cultura até o cotidiano familiar. Dada a especial localização do seu reino e a aliança com os fenícios que dominavam o comércio marítimo, Salomão pôde controlar as grandes rotas terrestres do comércio oriental. Contava com a debilidade momentânea da Mesopotâmia e do Egito, incapaz de cercar o seu desenvolvimento econômico. Contudo, a cobrança de pesados impostos e o trabalho dos camponeses nas grandes obras públicas semearam descontentamento que, com a morte de Salomão, agravou e ativou a disputa entre as tribos pela sucessão do monarca. E o herdeiro sucessor de Salomão foi Roboão, e não conseguiu manter a unidade do reino,
As 10 tribos do norte, lideradas por Jeroboão, separaram-se e fundaram o reino de Israel, estabelecendo sua capital em Samaria. Apenas 2 tribos do sul continuaram fiéis a Roboão e constituiu o reino de Judá, com a capital em Jerusalém. Esta divisão ocorreu em 926 AC, corresponde ao cisma hebraica que fragilizou os hebreus diante de outros povos expansionistas. Durante essas 2 tribos que constituíram Judá, começaram a ser infiel ao Eterno. Também levou prejuízo a tribo de Israel, mas a última mantinha-se fiel, a que deixou levar-se, mas os profetas alertavam o povo para deixar os atos pecaminosos, principalmente a idolatria, e por não saberem o nome, criaram através do tetragrama outros, fazendo assim a mudança e o desvio da salvação. Quando o povo começou a adotar, a inclinar e fizer novamente Deus difundical ou a ti mesmo, usar outros nomes para o tetragrama, simbolizando o Criador, imaginava estava servindo e adorando-o, tornarão-se escravo de outro espírito. J.R. 34:16. O Altíssimo, através de revelações ao profeta Jeremias, mandou avisar ao povo que deixasse os seus deuses difundicões, os quais, não o deixassem, enviariam do norte o mal, Babilônia, sobre toda a terra, porque a tribo de Judá se corrompeu e levou a de Israel também. De fato, Jeremias profetizava antes que o povo fosse exilado que também deixasse de adorar Baal. A tribo de Israel era mais tradicional, manteve em parte a sua fidelidade, mas a destruição veio para todos, porque deixaram o Altíssimo. Foi por isso que enviou reis, Nacoes, para dominá-los. Mas nos tempos presentes e futuro, o Criador chama Israel para ser restaurado e estabelecer uma nova aliança. Uma aliança que mudará a história desse povo como uma grande e poderosa nação. Leia Jeremias capítulo 1, 2 e 3, entenda o motivo. Para ter ciência, o povo em parte, não tinha conhecimento do nome, usava somente forma de tratamento como Adonai, Hashem, Elohim, Elohim, Elohei, Elorei, e Eli aos dias de hoje. As divergências entre hebreus, seguidas de intrigas palacianas, rebeliões militares e assassinatos, facilitaram a decadência e a conquista estrangeira. No século VIII AC, Sargal, o segundo rei dos assírios, conquistou Israel. O rei de Judá conseguiu escapar devido à sua localização geográfica. Entretanto, a dependência de Judá durou apenas algum tempo. No século VI AC, começou a ser invadida, entretanto, Judá foi conquistado pelos babilônios, cujo rei Nabucodonosor destruiu Jerusalém e transferiu parte dos hebreus para a Mesopotâmia, iniciando o período chamado cativeiro babilônico. Relatado em Jeremias, conhecido também como o mal que veio do norte. Durante o exílio, o rei mudava os nomes do povo santos judeus para deuses pagãos, na omissão de ocultar de vez o nome do Criador para que os estrangeiros não o reconhecessem. Mas por clamor de alguns fiéis religiosos que conhecia, como o caso de Daniel, DN 9, o Eterno teve misericórdia e enviou outro povo para libertá-los. Mas durante o cativo, o hebraico foi quase eliminado pelo aramaico, linguagem que predominou por séculos. Isto ocorreu devidamente que o rei proibiu qualquer vestígio da língua e da religião judaica em seu reino, antecipando-se que o
povo de Israel passou por 3 cativeiros por duras provas, os quais: e primeiro cativeiro, egípcio, seu libertador, Moisés, aproximadamente no ano de 1445 a 1405 AC. E segundo cativeiro, assírio em 722 AC. E terceiro cativeiro, babilônico em 605 AC. Em 539 AC, Medo-Persa conquistou a Mesopotâmia e libertou os hebreus, e puderam voltar à sua terra para reconstruir e restaurar Jerusalém e aos seus redores. Mas isso não significou autonomia, pois a Palestina agora fazia parte do Império Persa. Neemias reconheceu o pecado do povo e orou pedindo perdão. Neemias 1, 7 a 9. Temos procedido perversamente contra ti, e não temos obedecido aos mandamentos, nem aos estatutos, normas, nem aos juízos, conceitos, que ordenaste a teu servo Moshe. Lembra-te da palavra que ordenaste a teu servo Moshe, dizendo: se fordes infiéis, eu espalharei entre os povos, mas se voltardes para mim, e obedecerdes aos meus mandamentos, e os cumprirdes, ainda que os vossos exilados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que escolhi para ali fazer habitar o meu nome. O motivo da libertação dos judeus do exílio, deportado, desterrado, babilônico, não ocorreu pelo fato de serem transportados da sua terra para a Mesopotâmia, através de duras forcas dos soldados babilônicos. A intenção dos persas se ocasionou pelas conquistas de terras e riquezas que Babilônia tinha, e a libertação dos judeus se deu principalmente pelos procedimentos religiosos igualitários, isto é, antes de invadir Babilônia, os persas, como os demais povos da antiguidade, enviavam homens espiões para estudar a área geográfica de desenvolvimento econômico, cultural e religioso de seus inimigos, para depois derrotá-los, para tomar posses das terras e riquezas existentes na época. A libertação dos judeus se deu algo em comum entre os persas, a religião que tinha os mesmos dogmas e promessas e por esse motivo, imaginavam que adoravam o mesmo Espírito. Vindos de uma mesma linhagem da Torre de Babel, devido às confusões de línguas, os persas não deixam de serem uns deles, sendo um povo ariano, manteve seus costumes religiosos igualmente os dos judeus, apenas com uma diferença, cultuavam um ser com o nome diferente dos judeus, não era o mesmo Espírito, com o mesmo procedimento de salvação e a espera de um Messias. Com a formação de seu reino a partir do século XIII AC e a União Medo-Persa, em 612 AC, no Planalto do Ira, a religião persa, conhecida como Zoroastrismo, pregava a vida depois da morte, e um julgamento final, paraíso para os bons e inferno para os maus, e também a vinda de um Messias. Não houve evidências de sua vinda, que aperfeiçoaria muitas pessoas a praticarem o bem, preparando-os para o fim do mundo. Aura Mazda era o Deus do bem, a luz da verdade, e Arimã, Deus do mal, que representava as trevas. Graças às famílias de alguns judeus tementes que residiam no reino, e a Neemias filho de Ecalias que trabalhava como copeiro dos reis da Pérsia, cuja fidelidade e o temor a um único Criador, ganhou credibilidade, fez os reis se converterem em adorar o nome verdadeiro e com a mesma promessa de salvação com a vinda de um Messias.
Textos escritos mencionados em Esdras, como o próprio Ciro chama o nome do Criador na língua hebraica. Segunda Crônicas 33, 22, 23. A comparação religiosa levou Persa a libertar os judeus do cativeiro babilônico, por imaginarem que seria o mesmo Deus. De fato, o povo judeu ainda não tinha deixado de adorar outros nomes de espíritos, vindo de uma cultura babilônica, continuavam em seus pecados, e, ao lado sacerdotais, passaram a usar formas de tratamentos Adonai, que para eles significa Senhor, para evitar a pronúncia do tetragrama, na omissão e intenção de adorá-lo. Para alguns pesquisadores afirmam que a forma de tratamento Adonai, Senhor, leva a atrair e servir outra deidade espiritual fenício-babilônico, o deus Adoni. Passou a ser chamado de Adonai como meu Senhor, Senhor Deus, referindo a mesma pronúncia ao Deus dos fenícios. Mais tarde, a Palestina foi conquistada pela Grécia, sucessivamente por Alexandre, o Grande, da Macedônia, que depois de sua morte, o império foi dividido entre seus 4 generais, a Judeia no poder dos Ptolomeus, Egito, e mais tarde pelos Seleucidas, Síria. Os mesmos não conseguiram manter o controle em seu governo pelas grandes revoltas do grupo político de judeus macabeus que culminaram sua independência. No entanto, em seu governo imposicionar reis e sacerdotes. No entanto, surgiram diversas ramificações como os fariseus, os saduceus, os essênios e por último, os nazarenos. Com essas divisões através de polêmicas políticas e religiosas ocasionando o reino judaico a enfraquecer, levando em 63 a seu Império Romano a derrotá-los. Durante o domínio sobre a Judeia, por governadores e reis, houve conturbação por causar exploração administrativa, impostos, sobre Roma, que ocasionou a revolta judaica sob o comando de Simão Bar Kokhba e do Rabino Akiva. Roma estava passando por problemas religiosos difíceis, por eventual enfraquecimento político e econômico da autoridade do seu próprio governo, por crescente doutrina de um Salvador, que ocasionava divisão no mundo judaico e grego-romano, por causa da divisão religiosa judaica através dos novos ensinamentos da lei, os 10 mandamentos, na prática do amor e misericórdia que ficou obscuro dos entendimentos das autoridades por praticar o seu oposto com rigidez e sem misericórdia. Com a aceitação do Salvador por uma classe sedenta, e revoltas constantes contra o violento domínio e impostos cobrados pelos romanos, os hebreus acabaram fugindo, expulsos, e milhares mortos em Jerusalém. Os demais, seguiu dispersos pelo mundo. Este fato ficou conhecido como diáspora, isto é, se deu como a primeira ocorrência a partir dos anos de 70 DC, no momento em que o templo foi destruído por Tito, restando somente o Muro das Lamentações. Fatos relatados pela história geral. Antes da destruição do templo, havia várias seitas na disputa da liderança entre os judeus como os fariseus, os saduceus, os zelotas, os essênios e por último, conhecida como a raiz de uma terra seca, sedenta, profetizado por Isaías 53, 2, os nazarenos que antes proclamavam a salvação messiânica de autonomia nacional dentro do Império Romano. Depois da destruição do templo por Tito, os fariseus que obtinham antes maior influência no mundo judaico por controlar a maior parte das sinagogas em todo o território,
continuaram a promover e originar o judaísmo rabínico, codificando suas tradições orais nas obras conhecidas como Talmud. O grupo dos saduceus, não tendo força, diminuiu, dividindo em diversos pequenos grupos no século VIII. Todos esses grupos buscaram em confirmar o Talmud mais tarde através do Tanakh que temos hoje. Lembrando como fato importante, no momento que foram libertos do cativeiro babilônio, ganharam o decreto para a reconstrução da cidade de Jerusalém. E, neste momento, Esdras e Neemias fizeram voltar a vigorar a lei e a língua hebraica, devidamente que a maioria do povo encontrava-se na prática do pecado, e também casados com estrangeiros, que por lei é proibido. Es 34, 11v16, DT7, 14, SL 106, 35. No momento da reconstrução, foram permitidos morarem em Israel os mais zelos e puros, os demais, casados com estrangeiros, foram dispersos, dispensacal de Israel, morando por todo o território do Império Persa, ou melhor, em toda a Ásia Menor. Contudo, a língua hebraica voltou a ser falada no meio do povo, através dos ensinamentos do Tora, e o Tanakh a serem implantado como sistema educacional. Sendo assim, a predominação do aramaico em parte continuava. A educação hebraica saiu de dentro para fora de Israel, para demais sinagogas espalhadas por todo o território. Até mesmo, encontramos relatos no Novo Testamento de personagens falando em hebraico, e também, a maior parte dos hebreus casados com estrangeiros estabelecidos em todo o território. E, a profecia dizia, no momento que Israel deixasse o Eterno, desterraria para os 4 cantos da terra. Foi o que aconteceu, e a maior preocupação dos sacerdotes judeus era não blasfemar e profanar o nome sagrado. Caso analisado por eles desde quando saiu os mandamentos e as profecias que dizia. Es 27, não tomaram o nome do YHWH teu Elohim, em vão, porque o YHWH não altera por inocente o que tomar o seu nome em vão. LV 24, 15 a 16, e aos filhos de Israel falarás, dizendo, qualquer que amaldiçoar o seu Elohim, levará sobre si o seu pecado. E aquele que blasfemar o nome do YHWH, certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará, assim o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do YHWH, será morto. Com a profanação e a mudança do nome que, muito antes e durante o exílio e depois da diáspora, fez o povo desviar totalmente dos preceitos da salvação celestial, se estendendo a ti em nossa geração por não saber exatamente como tudo aconteceu e se sucedeu. Mas a história não para por aí, há uma promessa ao povo, para restaurar Israel, para ser uma grande nação, e voltar a adorá-lo. O mesmo como mostra as profecias, está chamando todos aqueles que têm o seu nome para edificar a Terra Santa, e isto já vem ocorrendo desde 1949, dando início à imigração. IS 43, 6,7, AM9, 11 a 15, segundo CR7, 14, 15, ZC8, 1 a 23. E derramará sabedoria sobre suas sementes estrangeiras que se encontram espalhadas por toda a terra para proclamar seu nome e levar a Israel. Através desta história crítica e intelectual,
você conhecerá todo o trajeto de pensamento do povo antigo, através da alta análise de como procedeu a mudança do nome do Eterno e de seu Filho, e de alguns personagens do Tanakh, o livro sagrado, e o porquê que os judeus de hoje não mais pronunciam dizendo que se perdeu no tempo. Somente há uma saída: recorrer à tradição cultural e religiosa mantida até hoje no meio deles como lei. A lei implantada como tradição posta ao povo e na cidade, em pôr o nome do Criador ocorre por longos séculos. Antes de ser implantado o nome, Leia já dará ao seu filho o nome Yahudá, o qual fundou a cidade do mesmo nome, tal que nomes de cidades jamais são esquecidas pelo povo. Assim sucessivamente com o nome do povo que consta no Tanakh, sendo que a imposição dos maçoréticos nas Sagradas Escrituras e a ocultação do nome do Criador através do som de Adonai e Hashem criou-se outros nomes como Jeová e Javé que vem fazendo grandes sinais e prodígios dentro das igrejas, o que não é o Altíssimo. Assim com a criação de outros nomes. No Novo Testamento aparecem essas evidências como tradição do trigrama do Eterno, LC1, 57 a 64. Ora, completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. Ouviram seus vizinhos e parentes que o YHWH lhe multiplicará a sua misericórdia, e se alegravam com ela. Sucedeu, pois, no 8º dia, que vieram circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacariah. Respondeu, porém, sua mãe, de modo nenhum, mas será chamado Yahudanan. Ao que lhe disseram, ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que se chamasse. E pedindo ele uma tabuinha, escreveu, seu nome é Yahudanan. E todos se admirarão. Imediatamente a boca se lhe abriu, e a língua se lhe soltou, louvando a Elohim. Segundo o livro apócrifo de Elia capítulo 3, 5 a 18, relata o poder dos falsos profetas, fará todos os sinais e prodígios, exceto ressuscitar os mortos, pois os espíritos caídos não têm poder sobre a ressurreição dos mortos. Elia capítulo 3, versículos 5 a 18. O filho da iniquidade vai procurar manter-se firme nos lugares sagrados. Ele dirá ao sol, cai. E ele cairá. Depois dirá, brilha. E ele brilhará. Dirá, escurece. E ele escurecerá. Ele dirá à lua, fica da cor do sangue. E ela obedecerá. Ele caminhará sobre o mar e sobre os rios como se fora em terra firme. Ele fará os coxos andarem e os mudos falarem, fará os cegos verem. E purificará os leprosos. Curará os doentes e expulsará os maus espíritos dos possessos. Diante de todos operará muitos sinais e prodígios. Ele realizará as obras que o ungido realizava, apenas não poderá ressuscitar os mortos. E assim reconhecereis que ele é o filho da iniquidade, porque sobre a alma ele não tem poder. Eu vos darei os seus traços para que possais reconhecê-lo. Ele não é muito velho, é bastante jovem. Continuidade no próximo vídeo, aguarde.